Pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski e eu vou trabalhar contigo nos temas mais importantes da Constituição do Estado de Minas Gerais. Vou trabalhar contigo a parte do servidor público. É muito importante. Se você já conhece a Constituição Federal, com certeza vai ter uma grande facilidade no enfrentamento desse assunto, porque a Constituição de Minas copia em muitas disposições o que está lá na Constituição Federal. E assim é com praticamente todas as constituições estaduais, tá bom? Essa parte da Constituição de Minas encontra-se a partir do artigo 20 da Constituição de Minas Gerais. Veja lá, começamos com os servidores públicos. E lá no artigo 20 você tem que a atividade administrativa permanente é exercida na administração direta de qualquer dos poderes por servidor público ocupante de cargo público em caráter efetivo ou em comissão, por empregado público detentor de emprego público ou designado para função de confiança ou por detentor de função pública na forma do regime jurídico previsto em lei. Então aí você tem em primeiro lugar a forma através da qual as pessoas podem, no estado de Minas, chegar aos cargos públicos, né? A regra, ela está aqui, né? A regra ela é muito clara. Na administração direta de qualquer dos poderes, a atividade administrativa é exercida por servidor público, ocupante de cargo público em caráter efetivo, então é o concursado. Mas também tem, obviamente, a possibilidade no texto constitucional de Minas de alguém entrar na administração pública por cargo comissionado, né? O cargo comissionado, ele é dado para qualquer um para exercer uma função de direção, chefia e assessoramento. Mas também a gente tem o empregado público detentor de emprego público. O empregado público ele vai trabalhar, né, também na administração pública, mas num segmento talvez mais restrito. Então, por exemplo, aquele que trabalha lá na Caixa Econômica Federal, Infraero, Petrobras, Banco do Brasil, eles são empregados públicos, eles são regidos por uma lógica um pouco diversa, mas ainda assim integram os quadros da administração pública, não é verdade? E tem também aquela pessoa que é designada para função de confiança. Função de confiança, novamente também, é para direção, chefia e assessoramento, beleza? Tranquilo, tranquilo. Mas isso, a Constituição de Minas, ela faz essa divisão, ela coloca no item 1 a administração direta, mas ela também fala sobre o acesso às autarquias e fundações públicas. Também, né? Tem lá servidor público ocupante de cargo público em caráter efetivo em comissão, empregado público, é a mesma coisa, basicamente. Sociedade de economia mista, empresa pública e demais entidades de direito privado sob controle direto ou indireto do Estado, por empregado público, detentor de emprego público ou função de confiança. Como eu havia dito, inclusive, né, no âmbito de Petrobras, por exemplo, que é uma sociedade de economia mista, Caixa Econômica, uma empresa pública, você não tem ali o servidor ocupante de cargo público em caráter efetivo, você tem ali o empregado público, detentor de quê? De um emprego público. Né? O acesso é um pouquinho diferente, beleza? Bom, cargos, funções e empregos públicos, muito importante isso daqui, são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então, note de largada que qualquer brasileiro pode ser ocupante de cargo, função e emprego público. Qualquer brasileiro. Eu digo isso me referindo principalmente aos brasileiros natos e naturalizados. Tem uma diferença. Tem diferença. O brasileiro nato, ele é aquele que nasce no Brasil, vou assim simplificar. O brasileiro naturalizado é aquele estrangeiro que por algum motivo decide virar brasileiro. Ambos podem, sim, exercer cargos, funções e empregos públicos no nosso país. Tá bom? Mas atenção para o seguinte, o estrangeiro também pode, tá? Às vezes as questões vêm dizendo que o estrangeiro não pode. Mentira, ele pode sim. A investidura em cargo ou emprego público depende de quê? De aprovação
colocar aqui no comentário esse negocinho. Aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Então é assim que se faz o acesso aos cargos ou empregos públicos. Note que aqui eu não falo necessariamente em acesso à função pública, porque uma pessoa pode ter uma função pública sem ter necessariamente um cargo, né? Um jurado, ele não tem cargo, ele não passou por jurado em tribunal do júri, né? Ele não passou por concurso público, mas ainda assim designa ele ocupa ali uma função pública, tá bom? Claro que, como eu já havia sinalizado, existe também a possibilidade de nomeação para cargo em comissão. E cargo em comissão, você não vai esquecer nunca, ele é ocupado por qualquer um, não precisa ser essa pessoa, né, integrante da administração pública. Mas voltando ao concurso, o concurso ele tem prazo de validade de, atenção, até 2 anos. Até 2 anos. Prorrogável uma única vez por igual período. Então, existe possibilidade de fazer um concurso público com prazo menor. 1 ano. Sim. 1 ano e meio, claro, 18 meses, tranquilo. Mas no máximo é 2 anos, e no máximo pode haver uma única prorrogação. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação ou aprovado em concurso público, ele será convocado, observada a ordem de classificação, com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Quer dizer, a gente abriu um concurso público com uma demanda tal, ofertamos lá 100 vagas. Mas depois, no meio das convocações, descobrimos que é necessário mais gente. Fazemos um segundo concurso público. Bom, os que forem aprovados no segundo concurso público, eles serão nomeados depois daqueles que foram aprovados no primeiro. É o que diz aí. E isso é muito óbvio, né? É uma questão de respeito, me parece. Bom, se a gente desrespeitar o que está no parágrafo 1º, 2º e 3º, ou seja, se a gente contratar um agente técnico sem concurso público, se a gente contratar alguém fora do prazo, o ato é nulo, tá? Está aí no parágrafo 4º, aí na observância do artigo, ou do parágrafo 1º, 2º e 3º, ele implica a nulidade do ato e também punição da autoridade responsável. Bem simples esse artigo 27. Embora, atenção, embora haja concurso público como regra e cargo comissionado como exceção, também existe uma outra forma de acesso ao serviço público, que é justamente a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, imaginem vocês o seguinte: numa determinada cidade de Minas há um grande surto de dengue e então a prefeitura daquela cidade decide chamar agentes para borrifar lá o inseticida, sei lá o que se joga no ninho do bicho lá para matar, né? Não vai fazer concurso público, porque concurso público tem o seu prazo de amadurecimento, publica edital, chama a primeira fase, divulga, blá blá, até lá morreu a cidade inteira de dengue, né? Então, dada a necessidade temporária, porque também vai chegar o inverno, vai morrer todo mosquito, né? E o excepcional interesse público, a gente pode contratar sem concurso público. Beleza? Aí é uma contratação por tempo determinado, o processo é um pouco mais simplificado. Agora, entenda que essa contratação por tempo determinado, cuidado, a Constituição de Minas frisa isso com bastante clareza, não se aplica à função de magistério. Então, tá faltando professor, aí a gente vai contratar por tempo determinado. Não, não vai, porque acredite, sempre vai faltar professor. Eu trabalho também em instituição, melhor dizendo, de ensino, e poxa, todo começo de semestre é um caos, porque as agendas dos professores, as grades não batem, e aí sempre precisa contratar alguém, mas aí não podemos, segundo a Constituição de Minas, né, contratar por tempo determinado, teremos que fazer outra providência. Beleza? Show de bola. Cuidado com o artigo 23. O artigo 23 é também sempre muito cobrado. Diz ele que as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, eles destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Olha, a interpretação que a gente tem que tirar desse dispositivo é o seguinte:
Existem duas coisas aí mencionadas. Primeiro, função de confiança. Segunda, cargo em comissão. Ambas, função de confiança e cargo comissionado, destinam-se apenas à direção, chefia e assessoramento. Ponto. Só que cargo em comissão, embora ele tenha que ser destinado numa parte para servidor de carreira, ele se destina, em regra, a qualquer um. Então, quer dizer, qualquer um, mesmo não integrante das instâncias administrativas, pode ter um cargo comissionado. Eu não sou servidor público, mas eu posso ser comissionado. Agora, função de confiança, atenção, função de confiança é somente para servidor ocupante de cargo efetivo. Cuidado, hein? Às vezes vem a prova e troca e diz que cargo em comissão é exercido exclusivamente por servidor ocupante de cargo efetivo. Não, não. Tá bom? Não é. Ou melhor, função de confiança, esta sim, é só para ocupante de cargo efetivo. Agora, cargo comissionado é, como eu disse, para qualquer um. Show de bola, né? Bom, você tem uma regrinha que é específica da Constituição de Minas, na Constituição Federal não existe isso. Parágrafo 1º, nas entidades da administração indireta, pelo menos um cargo ou função de confiança de direção superior é de empregado público de carreira. Ponto. Inteligente, né? A gente também tem que prestigiar quem é de dentro da esfera, vou assim chamar, formal da administração pública. Bom, parágrafo 2º, não vejo tanta relevância nele. A gente tem o artigo 24 que fala da remuneração dos servidores públicos. Somente é fixada ou alterada por lei específica. Então não pode um decreto, por exemplo, atenção para essa, decreto é um ato do próprio chefe do Poder Executivo, o governador vai lá e faz um decreto. Não pode o decreto aumentar a remuneração de servidor público, apenas a lei, aqui considerada como trabalho do Poder Legislativo, né? Atenção para o parágrafo 1º, que retrata aí uma regra muito boa, muito interessante de teto. Veja que a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, de qualquer um dos poderes, do Estado, MP, Tribunal de Contas, blá 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 blá, não poderão exceder o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Né? Então, é interessante lembrar que no estado de Minas, nenhum servidor vai ganhar mais do que o desembargador do TJ. Não pode, é o teto, tá bom? É o teto, cuidado com isso daí. E também, o que mais que você pode colocar aí a respeito dessa remuneração? O teto é o quanto ganha o desembargador do Tribunal de Justiça. Parece contraditório, mas não é. Abaixo, diz que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não podem ser superiores àquilo que é percebido pelo Poder Executivo. Então, assim, a gente não pode, na administração pública mineira, ganhar mais do que se ganha na cúpula do Poder Executivo. A gente até pode equivaler a remuneração do desembargador com a remuneração do governador, mas não pode ganhar mais do que o governador. Por quê? Porque o governador é aquele que arrecada o dinheiro. Concorda comigo? Antônio, então, enfim, qual que é o teto? É o desembargador ou é o Poder Executivo? Bom, trabalhe com a literalidade da questão sempre. O teto é o desembargador do TJ. Ponto. Agora, ninguém de qualquer um dos poderes pode ganhar mais do que o Poder Executivo também. Então, de certa forma, tem dois tetos aí que se encontram, né? A gente nunca pode vincular ou equiparar espécie remuneratória para efeito de remuneração do pessoal. Então, assim, eu faço a mesma coisa, quero ganhar a mesma coisa que ele. Não, porque existem quinquênios e biênios e uma série de pontos agregados, né? Também atenção para o parágrafo 4º, muito relevante. Os acréscimos percebidos por servidor público, eles não serão computados nem acumulados para o fim de concessão de acréscimo ulterior. Então, assim, eu ganho uma remuneração, mas aí passo a fazer jus, passo a ganhar
né, um acréscimo de 10%. Bom, uma nova gratificação que eu receba não vai incidir sobre a minha remuneração mais 10%, e sim apenas sobre a minha remuneração. É o que diz esse parágrafo 4º. Tá? Quanto ganha o servidor público em Minas é irredutível. Claro que há algumas ressalvas, como por exemplo, se a pessoa está ganhando mais do que o teto, aí pode reduzir, se está, enfim, ganhando de maneira acumulada, pode reduzir, mas a regra é a irredutibilidade. Parágrafo 6º também eu arriscaria pular, né? Espero que você entenda, estou frisando os temas mais importantes dentro do tema mais importante. Olha, também cuide muito do parágrafo 9º, porque, embora eu tenha dito que ninguém pode ganhar mais do que o desembargador do TJ, entenda que não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o parágrafo 1º deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Então, moral da história. Se num determinado mês eu tenho para receber uma indenização de R$200 mil, a minha remuneração poderá sim extrapolar o quanto ganha o desembargador do TJ. Por quê? Porque é uma verba indenizatória. Se for verba indenizatória, o teto pode ser ultrapassado. Certo? Isso aí. Parágrafo 10 diz que aquela disposição do parágrafo 1º, que a gente acabou de ver, aplica-se também à empresa pública e sociedade de economia mista, que é o teto da remuneração do servidor público, né? Parágrafo 11, há um dever, isso aqui palmas para a Constituição de Minas, não é toda que tem, há um dever de anualmente serem publicados os valores dos subsídios e das remunerações dos cargos, funções e empregos públicos, tá bom? E é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos permitida se houver compatibilidade de horário e observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 24, que é a questão da remuneração, 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, 2 cargos e empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, assim, no Brasil, a regra é a seguinte: uma pessoa ocupa um cargo. Ponto. Uma pessoa ocupa um cargo. Contudo, se houver compatibilidade de horário, e desde que não haja extrapolamento do teto, aí pode haver a acumulação na forma que aí está. 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, ou então 2 cargos na área da saúde, enfermeiros, por exemplo. É assim que se faz a acumulação de cargo. Note que não há, veja só, não há possibilidade de acumulação de mais de 1. Não. Então, é importante destacar que nas acumulações a gente tem no máximo 2 cargos. Veja, 2 cargos de professor, 1 de professor com outro técnico ou científico, que dá 2 também, e 2 na área de saúde. Isso é especial, porque a banca pode, ao meu ver, trabalhar com esse item aqui, e dizer o seguinte: é possível a acumulação de 1 cargo de professor com outro técnico e outro científico, mas espera lá, aí deu 3, entendeu? Aí não pode. Show de bola. Então vamos trabalhando aí. Parágrafo único, a proibição de acumular, ela é extensível para a administração indireta também, né? Algo muito razoável, tenho para mim. Depois o 26, esse 26 é muito bom também. Entenda você o seguinte: às vezes um servidor público ele acaba se elegendo. E aí, se ele se elege, como é que fica o trabalho dele? Bom, se ele se elegeu
para mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ele fica afastado do cargo, emprego ou função. Então você trabalha na administração pública do estado de Minas e foi eleito governador, presidente da República, nesse caso você tem que se afastar do cargo, tem que sair do cargo, tá bom? Tem que sair. Veja, mandato eletivo federal, estadual ou distrital. Eu estou me referindo, ou a Constituição está se referindo, aos cargos de presidente e vice-presidente da República, deputado federal, senador, governador de estado ou vice-governador, deputado estadual. Tá bom? Esses são os cargos aí mencionados. E a mesma coisa no âmbito do Distrito Federal, governador, deputado e assim por diante. Agora, se a investidura for no cargo, no mandato de prefeito, aí será o servidor afastado do cargo, emprego ou função, mas ele pode optar pela remuneração. Tá? Ele pode optar pela remuneração e não há nenhum problema. Investido no mandato de vereador, aí, contudo, se houver compatibilidade de horários, ele percebe as vantagens do cargo, emprego ou função. Então, se eu consigo acumular a minha função de vereador e a minha função pública, eu posso usar as duas. Tranquilo, posso exercer as duas. Se não há compatibilidade de horário, aí aplica-se a norma do inciso anterior, ou seja, a gente vai aplicar aquela regra do prefeito e a pessoa terá que optar, vai ter que se afastar do cargo e optar pela remuneração. Né? Bom, o artigo 27, ele fala sobre a despesa com pessoal ativo e inativo. Então, óbvio que aquilo que se paga para quem está na ativa e na inativa não pode, de maneira alguma, ultrapassar os tetos aí mencionados na lei que rege, né, esse assunto. Então, nunca alguém alguém vai pagar mais aí na administração pública do que aquilo que está colocado lá na lei. Então tem um teto para ser respeitado, simplificando é isso. Bom, galera, esses incisos que aí seguem, eles são bem assim simples, tá? Eu não acho que seja o mais relevante, também dou-me o direito aqui de pulá-los. Eu vou dar-me o direito aqui de pulá-los. Bom, depois disso, o que mais nós temos para baixo? Você tem aí um parágrafo 2º, 3º, todos esses são muito orçamentários, não ligamos aqui tanto. Agora, veja comigo esse dispositivo que interessante aí, o de baixo, né, o 28. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para provimento com portador de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Então, compreenda desde logo que a lei vai reservar, sim, vagas para aqueles que são portadores de deficiência, portadores de necessidade especial. É uma exigência da própria Constituição Federal que a Constituição de Minas apenas reitera. E aí, finalizando, às vezes um servidor público, finalizando essa parte aqui, né? Às vezes um servidor público se envolve num ato de improbidade administrativa, rouba. E aí, como é que funciona? Então, vamos ver. Os atos de improbidade administrativa importam a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública e a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário na forma e na gradação estabelecida em lei, sem prejuízo de ação penal. Então veja que coisa, né? A Constituição de Minas, novamente, reiterando a Constituição Federal, vem e não tem dó nem piedade daquele que corrompe. Né? Se a pessoa praticou um ato de improbidade, ela fica com o direito político suspenso. Perde a função pública e a indisponibilidade dos seus bens é decretada. Também, se tiver dinheiro, vai ressarcir aquilo ao erário. Tá bom? Show de bola. Na sequência, ainda tangenciando a parte aí da administração pública, nós temos disposições que se voltam para os servidores públicos civis. E são artigos mais simples, tenho para mim, até mais literais, né? O Estado instituirá Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados por seus poderes, com a finalidade de participar da formulação da política de pessoal. Uma norma, enfim,
mais organizacional, assim, não me preocuparia tanto com ela. A política de pessoal tem que obedecer a algumas diretrizes, dentre elas a valorização e a dignificação da função pública, de servidor público, profissionalização e aperfeiçoamento. Aqui é de dar uma lida, tá? É de dar uma lida. Agora, o parágrafo 2º é bastante humano, né? O parágrafo 2º vem e fala que aos servidores públicos que por acidente ou doença tornarem-se inaptos para exercer as atribuições específicas do seu cargo, serão assegurados o quê? Os direitos e vantagens a ele inerentes até seu aproveitamento em outro cargo. Então, se a pessoa ficou inválida para aquele trabalho, a gente vai, enfim, permanece tudo como está, vamos tentar alocar essa pessoa em outra situação. Não conseguindo, aí a gente vê o que faz. Tá bom? Ótimo. Ainda para provimento de cargo técnico, exigir-se a respectiva habilitação profissional, claro, né? Engenheiro, tem que ter a função de engenheiro, me parece. Muito tranquilo aqui. Esses dispositivos são mais simples, esses que adiante seguem, eu deixo para você aí a leitura. O artigo 32, os parágrafos do artigo 31, então, né, finalizando ali, você dá uma lida por conta. O artigo 32, ele fala sobre a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório. Quer dizer, né, simplificando aí a ópera, como é que a gente fixa quanto vai ganhar o servidor público? Tem parâmetro? Não tem parâmetro? Como é que funcionam as coisas, Antônio? Então, a gente leva em consideração, primeiramente, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos que compõem a carreira. Isso é muito também óbvio, né? A ideia é a seguinte: se o cargo ele tem uma complexidade maior, a pessoa que o exerce vai ganhar mais. Requisitos para investidura no cargo. Olha, somente bacharel em direito pode ocupar esse cargo aí. Então, somente bacharel nisso ou naquilo pode. Então, naturalmente, se o critério é tal, a remuneração vai ser maior. Peculiaridade do cargo, é um cargo ali com segurança, e, enfim, exige contato com agentes nocivos, por exemplo. Então, aí tudo vai caminhando, vai apontando para uma remuneração maior. Peculiaridade do cargo que estava ali embaixo. Tem alguns dispositivos aí revogados que não vêm ao caso. Tudo que está revogado, obviamente, você não lê, né? Artigo 33, muito simples, ele diz que o direito de greve ele é exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, o direito de greve ele vai ser regulamentado pela lei. A lei deve regulamentar o direito de greve do servidor. Importante que o faça. O servidor público só pode fazer greve nos termos da lei. Quer dizer, tem que ter uma lei dizendo de que maneira ele pode fazer a greve para que não pare todo mundo a qualquer tempo, né? Parece muito óbvio. Bom, liberação do servidor público para o exercício de mandato eletivo em diretoria da entidade sindical é garantido. Quer dizer, a pessoa pode ser servidora pública e pode perfeitamente ser designada aí para ocupar um cargo num sindicato de servidores públicos. Isso não há nenhum problema, beleza? Tem que liberar. Parari, parará, tem umas proporções. Veja, essa parte da proporção que adiante aí segue é um porre, tá? Não é relevante, eu creio, não vale a pena estudar, mas vale a pena memorizar. Então não sei se me fiz claro aqui na minha exposição. Não faz sentido ficar querendo explicar isso daí. É assim. Não, aí é um ponto de memorização. Você vai ter que, infelizmente, memorizar, porque para aquele examinador que está com preguiça de fazer uma prova coerente, ele vem ali e simplesmente troca os números para derrubar o concurseiro, tá bom? Artigo 35, já caminhando para o final da aula, diz que é estável após 3 anos de efetivo exercício, quem? O servidor público nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então o servidor público, ele ganha a estabilidade após quanto tempo? 3 anos. E uma vez estável, ele só pode perder o cargo
em virtude de quê? De sentença judicial, né, transitada em julgado, mediante processo administrativo, no qual lhe seja assegurada a ampla defesa, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada também a ampla defesa. Então, cuidado com esses pontos. É uma delícia, né, o serviço público, porque ele dá ao aquele que o ocupa a estabilidade, beleza? A estabilidade. Então, ponto. A gente está quase chegando aí no final, né, no final da nossa Constituição estadual. Às vezes acontece de a gente mandar embora alguém de maneira injusta na administração pública. E essa pessoa entra com uma ação para reverter. Se for invalidada por sentença a decisão de demissão daquele servidor estável, ele deve ser reintegrado. Isso é muito evidente. Ele tem que voltar, então, ao cargo. O ocupante da vaga, se estável, volta para o cargo de origem. Também aí é bem simples, né? Ele volta para o cargo de origem e você não tem direito à indenização também, que fique bastante claro isso. Ele é aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Extinto o cargo de um servidor público, ele é também, atenção para isso, ele é colocado em disponibilidade com remuneração proporcional até o seu ulterior aproveitamento, né, em algum lugar. Como condição para aquisição de estabilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho também por comissão instituída para essa finalidade. E aí eu tenho para mim que, enfim, basicamente as coisas se encerram, né? Não tem mais muito o que falar. Tá bom? Só assim, um cuidadinho com o artigo 36, que fala sobre o regime de aposentadoria do servidor público. Servidor titular de cargo de provimento efetivo, ele tem um sistema próprio de previdência, de caráter contributivo e solidário. Então você tem aí as previdências, né, aliás, as aposentadorias, invalidez permanente, com provento proporcional ao tempo de contribuição, exceto se a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Essa parte da Constituição é muito razoável, tá? Você há de convir comigo que ela é muito razoável mesmo. Se o servidor público, infelizmente, foi acometido por uma invalidez permanente, a gente vai aposentá-lo. Óbvio que a gente vai aposentá-lo. Mas a gente vai aposentá-lo, entenda, com provimento parcial. Quer dizer, ele não vai ganhar o salário integral, ele vai ganhar apenas uma parte. A não ser, antes que você me ache injusto, ou ache a Constituição injusta, que essa moléstia tenha se dado em virtude de... O que essa invalidez tenha se dado em virtude de uma atividade profissional. Então, assim, a pessoa estava dirigindo lá a ambulância, era um motorista de ambulância, bateu, deu uma porrada e quebrou-se lá inteiro, ficando inválido, né? Nesse caso, obviamente tem que aposentá-lo com provimentos integrais. Ele ficou inválido em razão de um trabalho que estava fazendo. Concorda? Compulsoriamente aos 70 anos de idade, com provento proporcional ao tempo de contribuição, e voluntariamente, desde que cumprido um tempo mínimo aí de 10 anos, né, de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se der aposentadoria, observados aí alguns critérios. Quais são os critérios que você tem? 60 anos de idade e 35 de contribuição se homem, 55 anos de idade, 30 de contribuição se mulher, depois 65 anos de idade se homem, 60 anos de idade se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então aí nós temos também as formas de aposentadoria do servidor público, tá bom? Do servidor público. E aí finalizamos com o artigo Cadê Você? Cadê Você? Esse daqui é muito específico, tem algumas regras de aposentadoria aí que eu não vejo caso, não vejo, enfim,
motivo, na verdade acabou, né? Era só isso que eu queria debater com você, já que o artigo 37 foi revogado. Então é isso, galera. Servidor público do Estado de Minas tem esse tratamento. Eu espero que você tenha compreendido o assunto e entendido os temas, né? E compreendido que alguns são de leitura, outros são de explicação. Muito obrigado, grande abraço, até qualquer dia.